A paz do Senhor, meus amados irmãos. Aqui quem vos fala é a irmã Thalia, do Ministério Edificar João Pessoa. Amém? Bom, meus irmãos, venho aqui por intermédio desse áudio para compartilhar mais uma revelação do Senhor para a igreja dele, para o seu povo. Amém? Nesse momento eu já quero convidar a você pegar sua Bíblia e abrir no livro de Isaías, capítulo 10. É a palavra onde nós iremos meditar e também a qual o Senhor me deu para basear sobre o que eu irei compartilhar com os irmãos nesse áudio. Vamos ler a palavra do Senhor. Isaías capítulo 10, o versículo 10, que diz assim: A minha mão alcançou os reinos dos ídolos, ainda que as suas imagens de escultura eram melhores do que as de Jerusalém e do que as de Samaria. Porventura, como fiz a Samaria e aos seus ídolos, não faria igualmente a Jerusalém e aos seus ídolos? Por isso acontecerá que, havendo o Senhor acabado toda a sua obra no Monte Sião e em Jerusalém, então visitarei o fruto do arrogante coração do rei da Assíria e a pompa da altivez dos seus olhos. Porquanto disse: com a força da minha mão fiz isto e com a minha sabedoria, porque sou inteligente. Eu removi os limites dos povos e roubei os seus tesouros. E como valente abati aos que se sentavam sobre tronos. E achou a minha mão as riquezas dos povos como a um ninho. E como se ajuntam os ovos abandonados, assim eu ajuntei toda a terra, e não houve quem movesse a asa, ou abrisse a boca, ou murmurasse. Porventura, gloriar o machado contra o que corta com ele, ou presumirá a serra contra o que puxa por ela? Como se o bordão movesse aos que o levanta, ou a vara levantasse o que não é um pedaço de madeira. Pelo que o Senhor dos exércitos, fará definhar o que entre eles são gordos, e debaixo da sua glória ateará um incêndio, como um incêndio de fogo. Amém? Eu queria compartilhar com os irmãos essa palavra de início, e também eu já quero dizer que estamos gravando, compartilhando esta revelação com os irmãos por uma ordenança do Senhor. O Senhor deu a revelação e o Senhor mandou compartilhar, até mesmo para abrir os olhos de muitos. E a nossa intenção não é promover contenda no meio do povo do Senhor, não é promover grupos, não, a nossa intenção não é essa, mas é somente abrir os olhos daqueles que estão cegos espiritualmente, que estão sendo enganados, amém? Eu quero passar a oportunidade para a irmã Solange, e ela vai fazer o que o Espírito Santo direcionar, e em seguida estarei voltando e começando a relatar o recado do Senhor. A paz do Senhor, meus irmãos. Quem vos cumprimenta é sua irmã em Cristo, Solange Souza. Eu também quero deixar 2 versículos aqui para a meditação dos irmãos. Eu vou deixar em Lucas e em Mateus 2 versículos. Dá o versículo aí, irmã Thalia. Em Lucas, eu vou deixar Lucas capítulo 17, versículo 1 e 2, que diz assim: E disse aos discípulos: É impossível que não venham os escândalos, mas ai daqueles por quem vierem. Melhor lhes fora que lhe pusesse ao pescoço uma pedra e fossem lançados ao mar, do que fazer tropeçar um destes pequeninos.
Já em Mateus, capítulo de número 18, versículo 6 e 7, diz assim: Mas qualquer que escandalizar um destes pequeninos que creem em mim, melhor que ele fosse que ele pendurasse ao pescoço uma mó de azenha, né, uma pedra de ferro, e se submergisse na profundeza do mar. Ai do mundo por causa dos escândalos. É necessário que os escândalos venham, mas ai do homem por quem vier o escândalo. Ou seja, agora, né, estamos vivendo o tempo do fim e é necessário que os escândalos venham, até mesmo como forma de abrir os olhos para que as pessoas passem a focar mais em Deus e não no homem. Porém, o Senhor deixa claro aí na sua palavra que haverá um duro juízo para essas pessoas que escandalizam o nome do Senhor. Então, como o objetivo aqui é abrir os olhos por ordenança do Senhor, certo? Antes do Senhor dar essa revelação, 2 dias antes, Deus disse que ia dar a revelação e falou, exponha sem medo. Essa foi a frase que o Senhor falou comigo, exponha sem medo. E por que eu estou dizendo isso? Porque a gente foge muito nessa questão dos escândalos, a gente foge muito de certas coisas. Às vezes que colocamos algo que o Senhor deu a ordem, colocamos porque o Senhor deu a ordem, como é o caso dessa. Essa revelação que o Senhor deu à sua serva, a irmã Thalia, no dia 1º, que foi uma quinta-feira, as pessoas que acompanham o canal ouviram que estava havendo uma batalha espiritual e a gente pediu oração, inclusive. E foi uma fúria do inimigo muito grande, mas Deus deu a experiência conforme Ele havia prometido. Mas para que não gere problema, haverá regras para essa experiência. Quem ouvir essa experiência e tiver o objetivo em seu coração de abrir os olhos das pessoas e não contender. Quem tiver o objetivo em seu coração, se for a intenção, né, for boa, no sentido de abrir os olhos e não contender, sim, será permitido repostar. Não tem problema algum, desde que você não faça cortes, modificando o recado do Senhor. E a gente vai colocar como uma regra nessa experiência, não está permitindo comentários. Não vamos permitir comentários porque muitos comentários eles servem de escândalo. Aqui vai estar somente o recado da parte do Senhor, porque o Senhor falou comigo que Ele iria fazer com que esse recado chegasse na pessoa. E é interessante porque eu fiquei pensativa quando Deus falou exponha. Eu vou fazer com que chegue até a pessoa. A gente fica, né, pensando no amor de Deus. Eu acredito que esse recado da parte do Senhor ele vai mais como um recado de amor, de oportunidade mesmo, porque o amor de Deus é tão grande que Ele dá oportunidades e mais oportunidades para todos nós, para que ninguém compareça diante do Senhor dizendo que é inocente ou que não teve a oportunidade. Então, esse recado é uma oportunidade da parte do Senhor para essa pessoa. Então, agora eu vou deixar com a irmã Thalia para ela passar o recado da parte do Senhor e no final eu faço os acréscimos conforme de costume, para que vidas sejam edificadas e venham ser alertadas da parte do Senhor também. Bom, meus irmãos, a paz do Senhor novamente. Agora estarei iniciando o recado do Senhor para o seu povo. Esse recado podemos dizer que foi em 2 partes. A primeira parte veio quando eu estava em Maringá e o Senhor me dava uma revelação na madrugada, me mostrou um certo homem muito conhecido aqui no YouTube, um pastor muito conhecido aqui no YouTube, pelos sinais que tem operado. E há um tempo atrás eu cheguei até mesmo também postamos uma revelação também falando dessa mesma pessoa. Então, os irmãos que escutaram a primeira revelação vão se lembrar nesse momento. E quando eu estava em Maringá, o Senhor me mostrava pela madrugada esse certo homem, certo pastor, e Deus mandava eu perguntar para ele se ele estava consciente. Por quê? Porque achávamos que ele não estava consciente que era Satanás que usava ele.
E quando foi nessa revelação, Deus mandava eu perguntar para ele se ele estava consciente de que era Satanás que estava usando ele. Que esses sinais que têm acontecido no ministério dele não vêm de Deus. E eu perguntava para ele, e ele olhava para mim com um olhar de deboche e respondia que sim. E quando ele respondia, eu escutava a voz do Senhor falando comigo que ele havia feito um pacto com Satanás para ter luxúria. E Deus também falava algo que eu não esperava. Deus falava que Deus falou que ele iniciou um projeto de uma casa de recuperação de drogados, né? Para ajudar essas pessoas que estão nessas condições, sendo que na verdade era uma capa, não era com esse propósito verdadeiro, pois Deus falava que ali por trás daquele projeto, do que ele falou, na verdade era uma facção criminosa. E eu fiquei assim bastante pensativa, pois eu não esperava isso. E essa foi a primeira revelação que o Senhor me deu. E quando foi, como a irmã Solange citou, no dia 1º, estávamos passando por uma batalha grande espiritualmente, pois o Senhor me mostrava dias atrás o rosto desse homem, e Deus falava que iria me revelar algo. E desde então, quando Deus falou que iria revelar algo, começou-se a batalha espiritual. Começou uma grande batalha, pois Satanás sabia que iria ser exposto mais uma obra das trevas. E, bom, meus irmãos, foi pela madrugada que o Senhor me mostrou, quando já estava se findando a batalha. Deus me mostrava eu em uma casa, em um quarto, e enquanto eu estava ali dentro do quarto, havia uma cama, e eu sentia vontade de olhar pela janela. E quando eu colocava a cabeça assim fora daquele quarto, eu via um rio imenso. Era um rio imenso, imenso, imenso. E eu olhava assim, era muito perigoso aquele rio. As correntezas, eu via claramente, muito perigoso. As águas estavam bravas, embravecidas ali. E eu ficava, meu Deus, e aquele quarto que eu estava em cima daquele rio. E eu olhava assim, meu Deus, como eu vou sair daqui, Senhor? E eu botava assim, ficava com muito medo, porque eu não via maneira alguma de sair daquele quarto. Eu precisava sair, mas eu não via maneira alguma de sair. E eu ficava, Senhor, e eu dobrava os meus joelhos perto da cama e começava a pedir uma estratégia ao Senhor, para Deus me dar uma maneira, fazer algo para mim sair dali. E Deus falava assim comigo, levanta-te e sai. E quando eu me levantava e saía, abria a porta daquele quarto, havia uma ponte que me levava para o outro lado, que eu olhava e via que ia dar para o outro lado. E eu com muito medo, mas saía, pois o Senhor mandava eu me levantar e sair. E quando eu começava a andar naquela ponte, eu olhava para um lado, para o outro e via que aquele rio, aquelas águas estavam bravas, estavam muito violentas, e eu ficava com muito medo de cair ali. Quando eu dava passos e chegava na metade daquela ponte, a ponte se quebrava. Aquela ponte se quebrava e eu caía dentro daquele rio e eu já não podia mais, conseguia nadar, porque era como se uma força que vinha de baixo me sugava.
E eu ficava gritando, meu Deus, eu comecei a gritar nesse momento, Senhor, eu não queria morrer desse jeito, eu não queria morrer afogada, Senhor, e eu fiquei gritando dessa forma ao Senhor, muito agoniada, porque eu já não conseguia mais respirar. E eu ficava muito preocupada, porque era uma força, algo que vinha de baixo, que me sugava com uma rapidez muito grande, e eu sentia de forma real o que é morrer afogada. E eu tinha esse medo, porém, no meio daquela turbulência toda, daquele barulho, do medo, eu escutei a voz do Senhor falando comigo. Calma, pois eu estarei enviando um mensageiro para te ajudar. E quando Deus falou isso comigo, eu caí no meio era uma floresta, um lugar assim bastante largo, um campo, mas não tinha nada de formosura, pois era um lugar escuro, era um lugar cheio de lama. Eu olhava assim, algo muito, muito feio, meus irmãos. Era aquele lugar. E eu ficava parada ali, porque Deus havia dito que iria enviar um mensageiro para me ajudar. E eu fiquei parada esperando ele chegar. E eu ficava olhando assim ao meu redor e eu não via nada além de um lugar cheio de lama, uma lama escura. Assim, não havia claridade ali naquele lugar. Não havia claridade, não havia árvores bonitas, verdes, não havia. Tudo que tinha ali era assim uma imagem de morte, de algo que não tinha vida. Era aquele lugar. E tinha um momento que eu olhava assim e vi quando apareceu na minha frente um homem, e aquele homem estava bem vestido. E eu acho interessante porque assim perto do colarinho aqui, não é que havia um colar, não, era um enfeite que havia na roupa dele. Era uma roupa branca e havia um enfeite assim, cor de ouro, que ornamentava a roupa dele. Porém, o seu rosto eu não conseguia detalhar, especificar, ver assim, detalhar o rosto dele. E quando eu olhava para ele, eu pensei, esse é o mensageiro que Deus falou que iria enviar. E ele olhou para mim e disse, o teu Deus me enviou aqui para te revelar algo. E quando ele falou, ele virou de costa e foi andando para frente, e eu fui atrás dele. E eu fazia muitos questionamentos ao Senhor na minha mente. O que será que Deus vai me revelar? Para onde Ele está me levando? O que vai ser revelado? E ele andava, ele não me respondia nenhuma dessas perguntas, eu apenas ia seguindo ele. Quando, em algum momento daquele caminho, eu olhei e vi uma caverna que surgia, e ele falava assim para mim, o mensageiro, iremos entrar aqui neste lugar. E eu e ele entrava, e quando entramos ali naquela caverna, eu vi vários homens, e aqueles homens estavam cheios de armas e também com drogas. Havia drogas nos seus bolsos, e havia eles ingerindo drogas e com armas. E eu olhava assim e perguntei a Deus naquele momento por que eu estava vendo aquilo. Qual era o significado, o propósito de eu ver aquilo, aquela cena. E quando eu me perguntei isso, eu vi e vi um rádio, um radinho que até mesmo os policiais usam como forma de se comunicar uns com os outros. Eu via um rádio e escutava saindo uma voz daquele rádio, e era a voz desse pastor, que eu estou dizendo, esse pastor muito conhecido aqui no YouTube.
E eu escutava quando a voz saía daquele rádio e dizia: endereço tal, eu não me recordo o endereço, mas esse pastor falava assim: endereço tal, número da casa tal, nesse lugar, vão lá e cobrem a dívida, eles terão que pagar essa dívida. E quando esse pastor falava isso, eu olhava assim, eu reconhecia naquele exato momento quem era que está falando, qual era o pastor que estava falando. Aquela voz que saía daquele rádio, eu reconhecia naquele momento. E ele estava mandando aqueles homens ir cobrar uma dívida em tal endereço. E depois que eu escutei a voz desse pastor saindo, daquele rádio, eu vi aquele grupo que estava dentro daquela caverna, todos armados, drogados, usando drogas, Eles saíam. E quando eles saíam da caverna, a cena se mudava. A cena mudava, já não era mais uma floresta, já não era mais algo assim obscuro, não era nada daquele jeito. Era ruas, casas normais, como uma cidade normal. E eles saíam e começavam a andar. E eles iam para o endereço que esse pastor, havia mandado eles irem. E quando eles chegavam nessa rua, paravam em frente a uma casa e começavam a atirar. Em frente àquela casa, atiravam muito, muito, muito. E o mensageiro que estava comigo falou assim: entende o que você vê. E ele me chamava para se aproximar mais daqueles homens que estavam atirando. E quando se aproximamos, chegando bem perto, meus irmãos, aqueles homens, aquele grupo, havia matado 2 homens dentro daquela casa. E o Senhor me permitiu ver. Eu vi assim 2 homens estirados no chão, morto. Era algo feio, era algo horrível, porque eu olhava assim, estava saindo, a massa cefálica estava saindo da cabeça daqueles homens, porque estavam acabados de muito tiros que haviam levado. E eu olhava assim, Jesus amado, e eu ficava desesperada com aquela cena. E o mensageiro que estava comigo falava assim: isso que estás vendo são os frutos que esse pastor tem produzido. E quando eu vi aquela cena horrível, eu ficava espantada, pasmada com aquela cena, porque esse pastor havia dado ordem para esse grupo, esses homens, essa facção dele, ir matar aqueles 2 homens, porque aqueles 2 homens haviam comprado drogas e não havia pagado. E eu ficava, meu Deus do céu. E aquele grupo de homens armados saíam e eu vi eles entrando dentro da sede desse pastor. E quando eles entravam, eu olhava assim e eu ficava, meu Deus do céu. Porque esses homens se aproximavam, não subiam em cima do altar, mas eles se aproximavam, ficavam ali perto do altar, se ajoelhavam, e em cima do altar eu vi esse pastor, de forma clara, eu vi esse pastor sentado como em um trono, e ele ficava abrindo os braços como se fosse um Deus em cima daquele trono, sendo que o seu rosto estava transfigurado, não era o mesmo. Os dentes era como uma boca dentuça, os dentes saindo tudo para fora. Os olhos dele, conforme ele ia abrindo os braços, como para receber a adoração, ele ia virando os olhos.
ficava virando os olhos para dentro e ficava rindo, como se fosse um demônio, meus irmãos, verdadeiramente. E aqueles homens ali, os servos dele, né, desse pastor, ficavam no chão prostrado e adorando a ele. E quando eu olhei para a igreja, havia várias pessoas ali sentadas na nave da igreja. As pessoas ficavam adorando também, porém a diferença é que eles não viam o que eu estava vendo, não viam a forma que eu estava vendo. Eles viam um rosto normal, o rosto desse pastor normal, mas eles não viam esse pastor revirando os olhos, endemoniado, como se fosse um Deus, querendo ser um Deus ali em cima daquele trono. E o mensageiro que estava comigo disse assim: este homem tem se feito como Deus na terra, buscando vanglória. E quando o mensageiro falava isso, eu olhava e era algo muito feio, meus irmãos, esse pastor. O que ele fazia parecia um Satanás sentado ali naquele trono, rindo, revirando os olhos, com a boca, os dentes entramelados saindo para fora, os dentes tortos. E eu ficava, meu Deus do céu, esse povo não está vendo, é o que eu estou vendo. E, meus irmãos, realmente essa revelação mexeu muito comigo, pois depois que eu ficava vendo a igreja, as pessoas adorando, não enxergavam o que eu estava vendo. Esse pastor se levantava daquele trono que havia em cima do altar e começava a entregar revelações em cima daquele altar. E eu vi que cada revelação que ele entregava para uma pessoa, a pessoa que recebia a revelação se tornava como uma estátua. Parava, virava uma estátua. E isso me desesperava, porque ele saía entregando revelações para aquelas pessoas e aquelas pessoas se tornavam em uma estátua. E na hora, não foi algo que eu quis fazer, não foi algo que eu quis fazer, mas foi Deus que assumiu o controle da minha boca. Não foi algo que eu planejei falar naquele momento, mas Deus assumiu o controle da minha boca de uma forma, meus irmãos, que eu gritava assim, com voz de trombeta, eu gritava: esse pastor é um assassino, é um matador, é um traficante. E eu clamava, falava assim, era o que tomava minha boca, como se fosse realmente, de fato, a voz de Deus saindo ali da minha boca e gritando: esse pastor é um matador, é um assassino, é um traficante. E na hora, meus irmãos, que Deus tomava minha boca, esse pastor que estava em cima daquele trono, ele gritava assim com a voz de furioso. Eu não sei se você, meus irmãos, já teve a experiência de ver ou presenciar quando alguém está expulsando um demônio, que o demônio começa a gritar assim, furioso, gritando, desesperado, aquele grito de raiva, de ira. Pronto, esse pastor fazia do mesmo jeito, gritava e queria assim vir para cima de mim. Ele não me via, mas ele gritava, e nessa hora tudo ele se transformava. Ele já estava já não estava na forma normal. Mas depois que eu falava isso, ele virava um monstro. Assim, de uma forma assim, meus irmãos, terrível, terrível. E na hora eu batia assim um temor no meu coração. E mais um mensageiro que estava comigo falou assim: não temas em abrir a tua boca, pois o Senhor não permitirá que ele te veja. Porém, ele escutará a voz do profeta clamando. E depois que eu vi aquela cena, atrás daquele altar, se abria uma parede e esse pastor entrava atrás, entrava por essa porta, né, que se abria ali em cima do altar, e eu ia atrás.
E quando eu chegava lá, eu olhava assim um pouquinho para trás, rapidamente. Aqueles homens que faziam parte da facção, eles começavam a jogar, tiravam do bolso muito dinheiro e saía jogando assim em cima do altar. Tirava dinheiro do bolso e começava a jogar muito, muito dinheiro eles tiravam. E quando eu olhei assim para a cara desse pastor, meus irmãos, ele ficava rindo, como se tivesse alguém que está com muita, muita sede. Quando vê água na sua frente, fica desesperado. Pronto, ele agia dessa forma. Mas ele continuava andando. E ele ia em frente. Quando eu olhava assim, eu vi vários homens de terno, gravata, com a Bíblia debaixo do braço, ali dentro, por trás, né, da parede do altar, e vi também a esposa desse pastor deitada no chão, acorrentada. E eu escutei a voz daquele mensageiro que estava comigo falando que aqueles homens que eu estava vendo eram obreiros desse pastor. E eu olhava para aqueles obreiros e eu ficava, meu Deus do céu, por que eles estão aqui, Senhor? E eu vi quando esse pastor se aproximava da sua esposa, ela deitada no chão, acorrentada. Ele começava a fazer carinho assim no rosto dela, fazia carinho, e o mensageiro, meus irmãos, que estava comigo, falou assim, que ela tinha consciência e sabia do que ele fazia, de quem ele era. E também os obreiros dele sabia e tinha consciência de quem ele era, de quem esse pastor é. Porém, o mensageiro falava comigo que ela não tinha força para sair dessa situação, pois estava com sua mente cauterizada, estava sem forças para sair dessa situação. E eu ficava, Senhor, porque ela estava como alguém que não reagia para nada. E Deus falava assim também para mim. O Senhor falou neste momento. Esses obreiros também que vês, são obreiros que estão conscientes. Muitos vieram neste lugar com sinceridade, com o intuito de conhecer a verdade. Porém, quando viram o dinheiro, a luxúria, o quanto eles poderiam ganhar, abandonaram a verdade e optaram por estar num engano. E eles estão conscientes. E quando o Senhor, através daquele mensageiro, falava isso comigo, eu ficava olhando assim e eu via aqueles obreiros totalmente ali, via tudo que eu estava vendo ali, porém não saía. Por quê? Porque estava preso ao dinheiro corrupto através da facção desse pastor. E quando eu olhava assim, eu ficava, Senhor, tem misericórdia, porque eu olhava para as mãos desse pastor e eu via várias alianças e começava a entrar várias mulheres ali dentro. E, meus irmãos, quando a gente está com muita fome, que a gente vê um prato de comida, a vontade da gente é de devorar aquela comida naquele exato momento. E esse pastor olhava para aquelas mulheres dessa forma, querendo devorar aquelas mulheres. E o mensageiro do Senhor falava assim comigo, essas alianças que você está vendo, não é somente, não é aliança com o homem, mas sim mulheres que esse homem tem se prostituído, esse pastor tem ido para a casa de prostituição. E depois que ele falou isso, o mensageiro também falava, ele não vai parar. Este homem não vai parar.
ele fez um pacto com Satanás para que a mente do povo viesse a ser cauterizada. E a gente saía, tanto eu como esse pastor, saía dali de dentro, ele não me via. A gente saía, ele voltava para o altar, sentava no trono novamente, ficava buscando glória e adoração. E o mensageiro saía comigo e a gente ia para frente dessa igreja, mas eu olhava assim atrás, e quando eu olhava para trás, dentro da igreja, as portas estavam abertas e eu via muito sangue espalhado. Havia muito sangue espalhado. E o mensageiro falou comigo: este sangue que você vê não é somente das vidas que morreram, mas também são sangue das mentes que estão cauterizadas e acorrentadas neste lugar. Então, meus irmãos, até aqui o recado do Senhor, esta revelação que o Senhor me deu a respeito desse pastor, que é bastante conhecido no YouTube, e tá aí mais um alerta para o povo de Deus. O amor do Senhor é muito grande por essas almas que estão aí seguindo esse pastor, né? Mente cauterizadas. São mentes que estão cauterizadas. Amém? Este é o recado do Senhor para o seu povo. E nesse momento eu vou passar para a irmã Solange fazer o que o Espírito de Deus direcionar. Meus irmãos, eu não posso, deixar finalizar essa experiência nesse relato do que Deus falou, sem fazer alguma abordagem a respeito do assunto. E eu quero falar algumas coisas. A primeira coisa que eu quero falar é que as pessoas precisam entender que o profeta não pode e não deve ter nada pessoal contra a pessoa com quem ele está entregando o recado da parte do Senhor. Não é pessoal, é apenas um recado da parte do Senhor. Por quê? É justamente aquilo que eu falei, por amor. Amor à alma, amor à vida, amor àquela alma que o Senhor tem. Deus acaba dando a oportunidade e mandando recado, porque a intenção de Deus é dar o máximo de oportunidade possível para que o ser humano possa se arrepender, né? Se arrepender, porque há esperança. No momento que eu e você se arrependem dos nossos feitos com sinceridade, o Senhor nos perdoa. Mas como nós citamos aí, né? O Senhor falou a primeira vez a respeito disso, assim, mais pesado, sobre pacto, sobre ter facção, sobre estar consciente do que está fazendo, não é uma coisa... Por exemplo, tem pessoas que usam produtos sacrificados, marcas sacrificadas, e não sabem. Uma coisa é eu usar algo que eu não sei. E outra coisa é eu ter um pacto com o inimigo consciente do que eu estou fazendo. Então, eu já deixo de ser inocente. Então, Deus falou a primeira vez, não expusemos por temor, porém agora é diferente. O Senhor mandou expor e foi essa palavra que o Senhor falou. Outra coisa que eu queria falar vamos orar, né? Não somente por ele, mas também pela sua família, pela esposa. Porque o que o Senhor falou é que ela sabe e está consciente de tudo. Porém, não sei por que motivo se sujeita a viver uma mentira. Porque do que adianta, né? Nós vivermos aqui nessa terra mostrando, aparentando uma santificação, uma coisa que não somos, e no final, no juízo, perdermos a nossa salvação. Não adianta de nada. Então, muitas pessoas estão correndo atrás de sinais e fixam-se em sinais, em discurso bonito. Eu posso ter um discurso bonito, falar de santificação e não viver ela. Por exemplo, sobre os sinais. O que a Bíblia vai dizer lá no livro do profeta Isaías, no capítulo 44, versículo 25, a parte A? Vai dizer assim: desfaço os sinais dos inventores de mentira. Desfaço os sinais dos inventores de mentira e enlouqueço os adivinhos. Ou seja, tem pessoas aí que estão operando sinais dentro das igrejas, mas são inventores de mentira, são sinais dos inventores de mentira. Precisamos atentar a isso. Muitas pessoas acabam seguindo, idolatrando, se fixando no homem e acabam caindo. É exatamente o que Deus falou a respeito das pessoas que estavam ali como estátua. Eu já vi situação de pessoas brigar, de pessoas assim,
entra assim numa situação de briga, de contenda, numa defesa, de pôr a mão no fogo. Não é que você não pode defender o teu irmão, nós podemos defender o nosso irmão. Porém, o caso aqui é um pacto para pessoas serem ludibriadas, ter a mente cauterizada. Cegar o seu entendimento de tal forma que a pessoa está ali como estátua. O que o outro mandar fazer, a pessoa vai estar fazendo e não tem discernimento para ver. Porque pela palavra você vê o que está fora e o que está dentro do querer do Senhor. A Bíblia diz que pelos frutos conhecereis. Não é pelo que eu falo que você vai me conhecer. Não é pelos sinais que eu faço que você vai me conhecer. É pelos meus frutos diários. Amém? Então, é isso que a gente precisa pensar. A outra coisa que a gente precisa abordar de forma muito clara é que a gente não pode generalizar. Eu não posso dizer todos os obreiros que estão nesse ministério fazem parte de uma facção, porque eu estaria sendo injusta. Mas sim, Deus falou que tem obreiros que fazem parte. Isso é fato e é verdade. Deus falou que tem aqueles que sabem, que estão cientes, estão no erro, porque até chegaram, né, irmã Thalia? Até chegaram ali com sinceridade, mas depois acabaram se corrompendo pelo que lhe foi proporcionado. Tanto é que quando o Senhor falou e mostrou a respeito que essa pessoa tinha mandado nos hackear aqui, o nosso ministério, hackear os telefones, os aparelhos, dispositivos, para tentar pegar alguma coisa contra a nossa vida, a fim de, tipo assim, eu vou colocar em descrédito agora a vida da irmã Thalia, principalmente, a da irmã Solange em seguida, porque é uma forma do povo desacreditar daquilo que Deus está falando. E aí, então, como eu não consigo, então vou mandar esquartejar. Então, aí você vê o nível, que ponto que nós estamos de corrupção no meio do povo de Deus. E para finalizar, eu vou ler um versículo, né, que fica no livro de Atos, no capítulo 5, versículo 2, que vai dizer: e reteve parte do preço, sabendo também sua mulher, levando uma parte, depositou aos pés dos apóstolos. Você vê que o caso aqui de Ananias e Safira é um caso típico de uma mulher que concorda com o erro de um homem. Mas não tem como eu conviver com a pessoa por muito tempo e eu não saber quem é a pessoa. Se eu vivo com meu esposo, eu conheço ele, eu conheço o perfil dele. Então, o problema aqui de Ananias é porque ele resolveu mentir para o Espírito Santo. E o problema de Safira é porque ela concordou, ela concordou, esteve pactuando ali de acordo com o erro. Então, eu não sou obrigada a concordar com o erro do meu pai, da minha mãe. Meu pai e minha mãe não é obrigada a concordar com o meu erro e vice-versa. Eu não sou obrigada a concordar com o erro do meu esposo, nem ele com o meu. Precisamos viver a palavra. Amém? Então, neste momento, para finalizar essa experiência, o mínimo que eu posso fazer é o apelo, como sempre de costume, para todos. E fazer um convite a você a se firmar no Senhor. Porque nessas situações eu fico pensando, quando Deus vem e traz à tona e tira a capa, quantas pessoas não vão ser escandalizadas, como eu li aí? A Bíblia diz que é mister que vem os escândalos. É necessário que venham os escândalos, vai dizer em Mateus, vai dizer em Marcos, vai falar em Lucas. Mas, ai daquele por quem vier o escândalo, ai daquele, melhor seria amarrar uma pedra no pescoço e se lançar no mar, porque vai haver, o Senhor vai requerer, vai haver um juízo para essa pessoa, porque é necessário que os escândalos venham, até porque o apóstolo São Paulo vai dizer que é por causa dos vasos de desonra que aparecem os vasos de honra. Então, é necessário que tenha os vasos de desonra para os vasos de honra aparecer. Mas, por outro lado, a gente sabe que Deus vai requerer com um duro juízo sobre a vida daqueles que estão escandalizando o Evangelho. Então, eu quero convidar você que se escandalizou a fazer um concerto com Deus e se firmar os teus pés, a olhar somente para o Senhor. E também quero fazer um convite especial para essa pessoa que Deus está mandando o recado. Por que não? Um convite especial para essa pessoa se reavaliar, se analisar e voltar atrás, porque Deus é poderoso sim para cumprir projetos na vida dessa pessoa. Deus é poderoso, sim, para transformar a maldição em bênção. Tanto é que quando Ananias chega e Safira chega, Pedro diz: vendeste, portanto, mesmo esta herdade? Ali o Espírito Santo estava dando uma oportunidade para Safira, para reavaliar e dizer: não, na verdade, mentimos, não vendemos, portanto, vou repensar aqui.
Então, eu vou deixar o convite para todos que precisam de se consertar, de se avaliar perante Deus, de receber Jesus como seu Salvador, mas principalmente para essa pessoa a qual Deus está mandando o recado, porque Deus é poderoso sim para te usar, Deus é poderoso sim para fazer algo novo na tua vida e cumprir todos os projetos, até os desejos do teu coração, se estiver dentro da direção do Senhor. Porém, que Satanás não te use mais, que você não seja mais uma capa, uma mentira, um engano, que não engane mais as pessoas, que a partir de hoje, se quiser, claro, aproveitar a oportunidade, se render aos pés do Senhor. Eu vou fazer uma oração agora para finalizar. E que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Peça estrutura, peça graça ao Senhor para que você venha se fortalecer dia após dia. Até porque eu não tenho hoje a preocupação de que esse recado da parte do Senhor vai te deixar confuso, embaraçado, porque o cajado do homem mata, mas o de Deus edifica. Por mais que você fique lutando com o seu eu, mas você sabe que o Espírito Santo vai te esclarecer mais ainda. Já é um esclarecimento do Senhor por amor à tua alma, porque o Senhor está vendo que muitas almas estão seguindo o homem e estão se distanciando da presença do Senhor. Soberano Deus, maravilhoso Pai, eu quero agora entregar cada vida em tuas mãos que ouviu esse recado. Vai colocando por terra, Pai, todo espírito de confusão, de dúvida, em nome de Jesus Cristo, que o teu Espírito Santo transmita a paz, que o teu Espírito Santo transmita serenidade, meu Pai. Porque o homem tem seguido a outro homem, mas a tua palavra diz que o nosso coração é enganoso. Mas o Senhor, meu Pai, traz a luz, porque a tua palavra diz que o Senhor mora a luz. E não há nada em oculto que o Senhor não revele. Oh, Jesus querido, em nome de Jesus, trabalha nas mentes dos corações que estão ouvindo, que ouviram esse recado da parte do Senhor, que estão sendo alertados justamente por amor. O teu amor é tão grande que o Senhor está alertando essas almas, o teu amor é tão grande que o Senhor está alertando esta pessoa em questão, porque tu és o Deus, meu Pai, de oportunidade, que morreu por cada um de nós, basta nós, aleluia, glória a Deus, nos arrependermos. Pai querido e santo, eu apresento a vida de cada um, coloca por terra todo o intento de Satanás contra a nossa vida, em o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus abençoe a tua vida. Quem se despede é a sua irmã em Cristo, Solange Souza, e a sua irmã em Cristo, Thalia. Que Deus abençoe e até a próxima, se o Espírito Santo de Deus nos permitir. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus.